Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, lamentou nesta quinta-feira o aumento de mortes em decorrência da Covid-19 e disse que existe no Brasil um sentimento de abandono. Barroso afirmou ainda que o país está batendo recordes negativos e passa por um momento de desvalorização da vida, em que as pessoas passam a ser tratadas puramente como números. Nós tivemos, na data de ontem, 1.840 mortos pela Covid-19 no Brasil. Nós estamos batendo recordes negativos. Algumas dessas mortes eram, como em toda parte do mundo, inevitáveis, mas muitas eram evitáveis. Nós estamos, infelizmente, vivendo um momento de desvalorização da vida, em que pessoas nos deixam e passam a ser tratados puramente como números. É muito triste o que está acontecendo no Brasil e é legítimo o sentimento de abandono que as pessoas têm pelo Brasil afora. Ainda na sessão do TSE, o ministro Alexandre de Moraes também se manifestou sobre a pandemia e disse que o Brasil é o único país em que a segunda onda foi pior que a primeira e que isso é fruto da desorganização do país. Nesse momento absolutamente lamentável da vida brasileira, onde batemos recordes, recorde após recorde de mortandade. Nós chegamos ao único país do mundo em que a segunda onda da pandemia vem sendo muito pior que a primeira. E isso, lamentavelmente, em face de desorganização, em face de ausência de liderança, em face de diferenças políticas que vêm, infelizmente, deixando de lado o mais importante, que é cuidar da população. Todos os entes federativos deveriam, em cooperação, atuar contra a pandemia, sempre sob a liderança nacional, a liderança da União. A liderança essa que, infelizmente, vem faltando. Vamos lá então, a análise dos nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade. O que dizer, Zé, dessas duas declarações que exibimos, do ministro Luiz Roberto Barroso e de Alexandre de Moraes? Eu tenho a impressão que os ministros querem tomar os nossos empregos aqui de analistas, né? Enquanto eles fazem essas análises políticas, né, o Tribunal Superior Eleitoral está cheio de processos não resolvidos, inclusive contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso das eleições ainda lá atrás de 2018. Os processos ainda não estão exatamente concluídos. Há um cerco ali na imprensa, agora no judiciário também, e tentando dizer à população que nós estamos abandonados e que o presidente Jair Bolsonaro é omisso. E os governadores estão reforçando essa tese. Hoje mesmo, uma carta assinada por 14 governadores leva ao Palácio do Planalto a informação de que a situação está difícil, pesada. Não precisava, todo mundo sabe disso. O ministro Eduardo Pazuello tem todos os dados nas mãos. E aí os governadores pedem a compra de vacinas. Olha, o ministro Pazuello tem dito escancaradamente, insistindo que o governo está preparado para comprar a vacina, mas não existe vacina no mercado. Não existe. Não há como fazê-lo. Nem iniciativa privada e muito menos governo. Os laboratórios estão privilegiando governos e representações de países e não estados e municípios. A lei aprovada agora no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente flexibiliza a compra, né? Pode, inclusive, antecipar o que a lei brasileira não permitia, antecipar o pagamento e ainda assinar, assumindo responsabilidades que seriam dos laboratórios, por exemplo, de efeitos colaterais e tal. Mas nós estamos numa emergência, tudo bem, mas foi preciso a lei para que o governo brasileiro se interessasse em comprar da Pfizer as doses que a Pfizer ainda não tem. Essa é a realidade. Então, é muito difícil o momento para todos e o governo enfrenta esta tentativa de descredibilização que é muito evidente. A informação que eu tenho é que o governo já está se preparando contra isso e mostrando que não há omissão
e que o governo está agindo na medida do possível. Os mesmos ministros que disseram lá atrás, olha, este é um assunto, é uma gestão dos prefeitos e governadores. Agora vem dizer que o governo federal não está promovendo nenhum distanciamento, nem lockdown. Não pode, o plenário do Supremo decidiu que não. E você, Augusto, o que achou das falas dos ministros? Em primeiro lugar, o Zé tem razão, eles são candidatos a analistas, mas se depender da qualidade da análise, nós não estamos ameaçados, não. Nenhum de nós. Vamos lá. O Barroso, ele fala platitudes, né? O Brasil chegou a um número tal de mortes. Alguém está contente com isso? Agora, ele está querendo dizer, mas não diz, que o culpado é o presidente da República. Tenha a coragem de dizer, e aí será confrontado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entregou a prefeitos e governadores a montagem, repito, e a execução da estratégia do combate ao coronavírus. Então, dirija-se, ministro, aos prefeitos e governadores que comandaram arbitrariamente em diversos momentos esse combate e continuam comandando. Vamos lá, peguemos o estado de São Paulo. Alguém aí conseguiu dizer alguma coisa que influenciasse as decisões do centro de contingenciamento, que toma todas as decisões? Alguém aí? O governador não ouviu sequer prefeitos. Os prefeitos não puderam fazer nada, só puderam fazer o que o governador gostaria de ter feito, como é o caso de Araraquara, lockdown total. Não funcionou, os mortos foram provocados o quê? Por ordem do Palácio do Planalto? Essa não dá. Essa não dá. Eles que assumam, os ministros que assumam a responsabilidade que têm. Quanto ao Alexandre de Moraes, eu começo primeiro com mais uma platitude, né, em matéria de português. Ministro, onde indica um lugar onde alguém está, mora, onde não pode rimar, não rima com qualquer palavra que indique tempo. Então não existe isso que o senhor está falando de neste momento, vírgula, onde. Isso é um erro crasso de português que reprovaria qualquer candidato ao ingresso da magistratura de qualquer estado sério. Então dê uma olhada nos livros que o senhor assina e vê, lá não existe esse tipo de combinação que seria muito bem vista pela turma que acha que todo brasileiro deve falar nós pega os peixes. Então é para eles que esse discurso deve ser dirigido. Agora é o seguinte, de novo é mais um tentando culpar o presidente pelas decisões que ele, ministro, tomou. Vamos lá. E mente. E aí eu estou dizendo mentira com todas as letras e pode tentar me enquadrar naquele inquérito que eu provo o contrário. O senhor disse que o Brasil é o único país do mundo onde a segunda onda foi pior que a primeira, único. O senhor ouviu falar em Portugal? O senhor ouviu falar no Reino Unido? Nos países da União Europeia? Ouviu falar no resto do mundo? Isso foi a norma. A segunda onda foi pior em todos os lugares. Por quê? Porque existem variantes que aumentam o número de contaminações e também, com o número de contaminações muito grande, isso acaba interferindo no número de óbitos. Em óbitos por milhão, o senhor sabe o que é isso? Repito, o Brasil não está no ranking dos 20 mais letais. Isso é um consolo? Não. Não. Toda morte é uma tragédia, repita-se. Não é um consolo, é um fato que não pode ser ignorado por quem decide tudo no Brasil. Prende, solta, deputados inclusive, decide quem vai atacar a pandemia. Quando comete erros, não tem a humildade de dizer que errou e não tem coragem de citar nominalmente o alvo de toda essa discurseira de Câmara de Vereadores de Grotão
que é o presidente Jair Bolsonaro. Diga, Ana. Mais uma vez, a nossa corte aí, que deveria, né, se ater às suas premissas constitucionais, salvaguardar a Constituição, manter os caminhos onde a Constituição passa em ordem, mais uma vez a gente vê que essa composição do Supremo virou uma composição de agentes políticos, né? Agentes políticos que falam como se tivessem sido eleitos pelo povo, né? E não foram indicados aí por presidentes, mas não houve absolutamente nenhum voto de nenhum cidadão, então eles não podem falar em nome da sociedade ou o que a sociedade acha, ou ditar caminhos aí que não são prerrogativas da corte. Nós estamos há 1 ano no lockdown, né, Vitor? 1 ano no lockdown, os casos aí não diminuem, temos novas cepas importantes, temos uma muito importante no Brasil, uma muito importante na África, uma muito importante no Reino Unido. Como Augusto disse, parece, vendo esses ministros discursando, parece que a pandemia ela está só no Brasil. Parece que só o Brasil está sofrendo com a Covid-19, com o coronavírus, com a falta de leitos, com a falta de vacinas, que é uma falta, e a Alemanha está sofrendo com falta de vacinas. Aqui na Califórnia sofremos há 2 semanas com falta de vacinas, e do jeito que eles se colocam aí, parece que o problema da pandemia só está acontecendo no Brasil. Muito a gente aprendeu durante a pandemia, e quando eles falam que muitas vidas aí poderiam ter sido salvas, realmente muitas vidas poderiam ter sido salvas, principalmente no começo, quando o ex-ministro da Saúde, Mandetta, pediu que todos ficassem em casa até sentir falta de ar, e aí então procurar ajuda, aí então procurar o hospital. Imagina hoje, como nós sabemos, né, aprendemos durante a pandemia, que ao primeiro sintoma procure uma ajuda médica imediatamente, que seja uma dor de cabeça ou um sintoma aí todos descritos aí no próprio site da Anvisa, os primeiros sintomas de uma possível contaminação. Isso nós já sabemos. E lá atrás o então ministro da Saúde, Mandetta, disse: fique em casa até você sentir falta de ar. Realmente, isso deve ter causado aí a perda de algumas vidas. Agora, outro ponto que aí também eu não sei se existe alguma pesquisa nesse campo, vale a pena, vou até dar uma investigada hoje para tentar trazer aqui para o nosso ouvinte amanhã. Esse aumento de casos, né? A gente teve um número aí, o número aumentou bastante em dezembro, em janeiro no Brasil, e a gente viu uma eleição no mês de novembro, aí, uma eleição aberta, com comícios, ou a gente viu uma eleição onde nós vimos aí o próprio governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo aí também comemorando depois da vitória do Bruno Covas. Então, a gente tem que entender e perceber a hipocrisia de que é um lockdown apenas para alguns setores, mas quando é conveniente para esses políticos sair, aí eles saem, eles vão à praia, eles vão jogar sinuca, eles se despedem do pessoal do gabinete abraçando todo mundo sem máscara. E então a gente tem que tentar trazer um mínimo de coerência no discurso aqui e mostrar que, infelizmente, essa composição desses ministros na Corte Suprema do Brasil, infelizmente, é uma composição política. Você, Fiuza? Olha, você querer interpretar a Constituição de forma criativa, às vezes cola. Mas você querer interpretar o passado de forma criativa não cola, porque o passado não muda. Por mais que seja criativa a sua retórica, você não vai mudar o passado. Então, a decisão sobre a forma, as diretrizes de política pública para o enfrentamento da pandemia, essa decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, passando aos governos locais a responsabilidade por essa gestão. Nós sabemos o que se deu, nós sabemos o que se deu na imensa maioria dos estados e muitos municípios brasileiros,
que foi uma política irracional e não científica de trancamento total. Já existe, Vitor, inclusive, estudos com uma hipótese de que o lockdown ajudou ao aparecimento da nova cepa em Manaus, por causa da aglomeração de pessoas em casa. Isso é uma hipótese em estudo. E a gente não tem problema nenhum de falar aqui, apesar da patrulha estar aí com gosto de sangue na boca, querendo calar todo mundo. Agora, se os ministros do STF, reiteradamente, procuram se furtar dessa responsabilidade, eu vou ter que ler mais uma vez aqui a decisão do dia 8 de abril de 2020 do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte: não compete ao Poder Executivo Federal, afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes palavra da decisão do STF, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes, de novo, é o juízo deles, do STF, para a redução do número de infectados e de óbitos. Isso é uma decisão do STF do dia 8 de abril, uma decisão liminar, que diz, inclusive, que seja determinado o respeito às determinações dos governadores e dos prefeitos. Mas não diz só isso não, Vitor, diz mais. Acrescenta que deve ser respeitada a descentralização político-administrativa do sistema de saúde, com a consequente descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica. Ponto final. Então, o Supremo Tribunal Federal retirou do governo nacional, retirou do governo federal a possibilidade de, numa pandemia, o que seria bastante indicado você ter uma decisão nacional dando diretrizes e, é claro, cotejando com as realidades locais, o Supremo Tribunal Federal fazendo exatamente isso que a gente está vendo nessa live, fazendo política. Ali no afã, né, assodado em desempenhar esse papel que não é dele, de ficar imobilizando o governo federal, como fez em outras oportunidades, por exemplo, impedindo a nomeação do diretor-geral de Polícia Federal. A gente não esquece isso. Eu volto a dizer, o passado não é passível de interpretação criativa. O passado está lá. Então, o STF impediu, por exemplo, esse governo que está aí, de nomear o diretor da Polícia Federal. Ele interveio em outro poder. E aqui eu acabei de reler, que eu já tinha lido aqui no programa essa decisão, eu acabei de reler para dizer o seguinte: o que se passa no Brasil, e é dramático, eles têm razão, mas eles estão atirando no alvo errado, é dramático o que se passa em termos de gestão da pandemia, é obra do Supremo Tribunal Federal. Foi ele que entregou o poder pleno a governadores e prefeitos, e digo mais, quando houve controvérsia, quando houve disputa, conflito judicial entre governadores e prefeitos, o judiciário, salvo raríssimas exceções, deu ganho para quem queria trancar mais. Então, quem quer criticar o estado de coisas no enfrentamento da pandemia no Brasil precisa hoje demonstrar o laudo da eficácia do lockdown. Se vier com o laudo de eficácia do lockdown, aí a gente joga tudo fora, a gente diz que então piorou por um outro motivo que a gente não sabe e que o lockdown foi ótimo. Mas o que foi exercido no Brasil foi o lockdown, muitas vezes por motivos políticos levianos de administradores locais, e quem deu este condão, que inclusive levou ao covidão, foi o Supremo Tribunal Federal, mais ninguém.